Oi, gente, bem-vindos. Essa é a primeira aula. Eu vou abordar os passos iniciais, a interface do programa, as ferramentas, de um modo assim bem superficial, mais para vocês se familiarizarem com a plataforma. E depois, à medida que a gente for criando o ambiente, eu vou me aprofundando mais em cada função, tá? Então, o primeiro passo vai ser entrar no site 3d.homestyler.com. Eu sugiro que vocês já deixem na barra de favoritos, né? E aí vocês vão precisar criar um login. Eu já tenho meu login. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link de convite. E aí vocês fazem o cadastro de vocês. A princípio, não precisa aderir a nenhum plano, tá certo? Eu tenho aqui, como vocês podem ver, o Pro e o Styler. Mas com o gratuito você pode começar e não tem problema nenhum. Eu passei um tempão com gratuito e só depois que eu fui sentindo a necessidade de criar uma assinatura. Essa é a página inicial. Aqui tem alguns informativos do programa, atualizações, informativos que eles deixam. E aí depois você tem essa imagem aqui. Você pode explorar um template deles já pronto, o mobiliário, um ambiente já todo pronto. Pode importar uma imagem JPEG ou PNG, importar um arquivo de AutoCAD ou criar um design do zero. Eu vou criar um design do zero porque a ideia é explorar aqui as ferramentas, mas depois a gente vai fazer o ambiente de acordo com a planta do AutoCAD, tá? Então, essa é a parte inicial. Aqui vai ser onde fica a planta baixa. E aqui você pode alternar pelo modo 3D. Então, clica aqui, planta baixa, clica aqui, modo 3D. Eu vou deixar na planta baixa. Esse painel aqui superior é tudo relacionado ao arquivo. Então, novo arquivo, abrir, salvar, editar, histórico de versões, salvar, desfazer, refazer. Aqui a parte de apagar o mobiliário, os acabamentos, o mobiliário mais os acabamentos do interior, porque você pode explorar o template, pegar o template e apagar todo o mobiliário do template, ou então pegar o template e apagar todo o ambiente interior. Isso aqui é mais para quem quer explorar esses arquivos prontos, né? Aqui é a parte de construção da planta, então inverter uma planta, espelhar, ferramentas de copiar textura, copiar materiais, tanto na parte de parede como de mobiliário, de acabamento de mobiliário. Aqui, visualização, tanto em relação a essa janela, como em relação a itens ocultos. Então, você botou um sofá, quer ocultar o sofá, e aí depois você pode visualizar aqui. Tudo que for relacionado ao render fica aqui, e as imagens que forem renderizadas ficam salvas aqui. Aqui para exportar, você pode exportar a planta depois de feita, exportar como imagem ou exportar como DWG. Depois eu vou mostrar isso é bem legal. Hoje o que é que eu faço? Eu inicio o projeto aqui no Homestyler e depois eu exporto o DWG e dou continuidade no AutoCAD com relação ao detalhamento. E eu também exporto as imagens em vista. Depois eu vou falar mais na frente e explicar bem com calma. Tô só dando uma pincelada geral para vocês entenderem mais ou menos o programa, né? Desse lado direito é o painel em relação a tudo que a gente clicar aqui. Então, clicou no piso, aqui vai ter configurações do piso. Clicou no mobiliário, aqui vai ter a parte de dimensionamento, de acabamento. Tem alguns detalhes em relação aos itens que a gente clicar. E aqui vai ser em relação a toda a parte de construção do ambiente, construção do projeto. Então, tanto a parte de estrutura, como a parte de mobiliário, de acabamento, de interiores, etc. Aqui em cima você pode já renomear, então aqui vou botar introdução Homestyler, renomear o ambiente e pode deixar privado ou público. Essa questão de ser público como é uma ferramenta online e é utilizada no mundo todo, tem gente do mundo todo, você pode deixar o seu projeto público e aí alguém pode curtir, comentar, enfim. É uma coisa meio que para você compartilhar mesmo. Eu deixo privado. E aí, aqui você pode explorar o template, importar uma planta baixa, JPEG ou
DWG. Aqui você pode desenhar, né? Digamos, a mão livre. Desenhar um ambiente quadrado, ou desenhar pelo centro ou pela extremidade. Aqui é importante já fazer essa modificação, que são as preferências em relação a tudo que você criar no projeto. Então, preferências em relação à unidade de medida, milímetro, eu uso milímetro, eu sou acostumada com milímetro, mas você pode usar centímetro, ou metro, ou feet. Aqui em relação ao ambiente, eu deixo o padrão que vem mesmo, mas você pode mexer e ver o que você gosta mais, enfim. E aqui em relação à parede, isso é muito importante. Então, por exemplo aqui, se eu tivesse começado a criar uma parede, ele ia entrar com 2,80 m e com espessura de 240, ou seja, 24 centímetros. Eu não quero, eu quero menos. Então, eu vou deixar o meu padrão, que eu deixo 2,5 metros, e aqui eu deixo 15 centímetros. E aqui em relação à parte de mobiliário, mas eu também não mexo não, isso aqui eu deixo padrão. Então, aqui a gente vai ter parte de porta, janela, então tem várias opções, estrutura, coluna, viga, detalhes no piso, detalhes estruturais. Aqui a parte de customização, para você personalizar o teto, a parede, o piso, paginação de piso. Aqui a parte de interior, então você pode fazer detalhes de... como se fosse com geometria, né? Detalhe imobiliário, algum detalhe que você queira realmente modelar você mesmo. O Auto Styler é uma ferramenta que ele faz esse ambiente, ele decora o ambiente automaticamente no ambiente que você criar. Mas assim, essa ferramenta, no meu, que é o Styler, ele está totalmente livre. Para vocês deve aparecer com custo. Por exemplo, esse projeto, sei lá, $4,90. Então, assim, é um recurso que é legal. Para mim, eu utilizo, porque como eu faço um render do StudioFire de imobiliário, então, às vezes, para mim é legal pegar um ambiente já pronto. Eu não tenho trabalho de criar um ambiente. E aí eu insiro só o mobiliário e meio que fica, assim, dentro de um contexto de um ambiente legal, né? Mas assim, para quem trabalha com arquitetura, não necessariamente vai utilizar esses modelinhos prontos. O que é legal é que entra toda a parte de mobiliário e aí de repente pode facilitar um pouco a criação do 3D. É legal para você treinar, né? Para você treinar é legal, mas não necessariamente você vai usar isso pro cliente, né? Então esse aqui é o Auto Styler. Aí aqui a parte de catálogo, então a livraria, né, que chama. Então, aqui ele separa como se fosse por coleções. Ele tem coleções. São as trends, né? Então, New Rustic. Aí tem um estilo. Aí vai ter tudo relacionado a esse estilo. Vamos clicar mais aqui para ver outro estilo. Lembrando que, às vezes, eu acho que para vocês, alguns desses vão estar também sendo pago. Essa é a questão do Pro e do gratuito. O Pro, ele tem acesso a mais coisa. E o gratuito, ele vai ter, de repente, algumas coisas, ele vai disponibilizar para você pagar. Lembrando que é uma biblioteca imensa. Ótimo, você quer ter acesso a isso aqui. Mas não necessariamente você precisa pagar para ter um vaso assim, sei lá, uma poltrona assim. Vai ter milhares de outras poltronas de graça que você consegue ter o mesmo visual. Então, assim, não precisa aderir a nada ainda. Você pode usar o de graça durante muito tempo. E aí, quando ele for pago, ele vai ter um cifrãozinho. Pra mim, ele tá aparecendo tudo de graça, porque, como eu falei, eu tenho o Styler. E aí, por isso, eu tô com isso aqui tudo de graça. Aí aqui é por trend, aqui é o catálogo por estrutura, então aqui ele mostra portas, janela, o que for relacionado à estrutura. Então, por exemplo, aqui eu vou em portas e aí ele vai mostrar todas as portas que eu tenho disponíveis. E assim, eu acho que o grande diferencial desse programa é que a biblioteca dele, o catálogo, é muito bacana. Então, assim, os produtos são bonitos, são coisas que são coisas de bom gosto, né? Você vê. Tudo mais moderno, é super atualizado, de acordo com o que realmente está se usando, tendência.
Na minha opinião, às vezes é até difícil trazer para nossa realidade de Brasil, porque tem as coisas tão modernas assim que de repente não, a gente não consegue ver um mobiliário igual que a gente venda no Brasil. Mas assim, muita coisa legal mesmo. E aqui no catálogo, aqui a gente estava em estrutura, no catálogo mesmo, ele vai estar dividido por ambiente. Então aqui, living room, bedroom, dining room. Então você pode botar aqui acessórios. E aí vai passando e vai vendo o catálogo um a um. Cozinha, banheiro, parte de bebê e criança, parte de escritório, lavanderia, arte, eletrônicos, iluminação, plantas, ginásio, outdoor living, ou seja, mobiliário para área externa, pessoas, animais. E agora tem essa parte que não tinha, isso é uma atualização, shopping, parte comercial, né, salão, público, então parte de médico, livraria. Nesse finish, vai ser tudo relacionado a acabamento, então piso, azulejo, mármore, mosaico, papel de parede. Então, assim, tem de tudo aqui. Tudo que você quiser. Aqui a parte de tecido, né? Então, almofada, manta, parte de cama, roupa de cama, cortina. E aqui você pode pesquisar pelas marcas, mas assim, são marcas que não são marcas que vendem, às vezes vendem no Brasil. Então, isso aqui é legal porque eu acho que tem um vínculo até com relação a preço, mas não é uma coisa que a gente consegue usar. E nesse My Uploads, você pode tanto fazer uploads de textura como de 3D, arquivo 3D. Então, isso aqui é muito legal. Eu vou mostrar para vocês um vídeo só mostrando como sobe o modelo e a textura. Mas para mim isso assim é incrível porque você já consegue configurar o acabamento. Então na hora do 3D você não tem que estar configurando a textura. Ele já entra, o material ele já entra com a configuração para renderizar. Então assim, isso aqui para mim é muito legal. E aí novamente, o Pro ou o gratuito você também tem limitação de arquivo que você pode subir, enfim. Então é isso. E aqui o histórico, né? O que eu usei recentemente. Favoritos, pode salvar favoritos também, criar pastas. Então eu acho que é isso. Esse contato inicial com essa interface, acho que deu para ter uma noção. E agora a gente vai para a próxima aula começar a criar paredes. Se vocês puderem classificar a aula ou deixar nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, para mim é super importante. Obrigada e até a próxima aula.